Bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast Mordendo a Realidade. O seu podcast semanal de filosofia e teologia tomista. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a Sagrada Escritura. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial para falar sobre a Sagrada Escritura, ele que tem muita propriedade nisso, o professor, doutor João Cláudio Rufino, né? Ele é chamado professor Rufino. Tanto faz. Professor Casado João. aqui com a senhora Patrícia, pai da Olívia, Exato. né? E de um currículo aqui, tivemos que apertar bastante o currículo dele para caber na página. Senão ia ser um podcast de currículo, então nós diminuímos aqui. Mas ele, professor de teologia na PUC, em São Paulo, né? De Bíblia, na área da Bíblia, Sagrada Escritura, graduado em filosofia, teologia, tem mestrado e doutorado em teologia na área bíblica e fundou o Instituto de Estudos Bíblicos, propagador da palavra. Exatamente. Bem-vindo, professor. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, gente. Por aceitar o nosso Faltou convite. a parte principal, pecador. Todos. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu fiquei tão feliz com o convite, né? Eu tinha conhecido o padre Rafael, que foi até o nosso instituto conversar, dialogar, e uma coisa maravilhosa. A Cris que fez essa ponte, Sim. Cris Henriques, que a gente ama tanto, né? Muito bom. E é muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, de verdade, de coração. Muito bem, a gente professor. agradece. A gente tem muita coisa para falar com o professor, né? E quem já acompanha os outros episódios, né, do nosso podcast sabe que nós tratamos normalmente de filosofia tomista, né? Tratamos dos escritos de Santo Tomás, cheio de Suma Teológica, Cornélio Fábio aqui em cima. Só que hoje vamos falar da Sagrada Escritura. Você pensa, poxa, Santo Tomás, né, professor? A gente falava antes nos bastidores. Ele é muito conhecido como um grande filósofo e um grande teólogo. Normalmente se estuda muito a teologia dogmática de Santo Tomás, teologia sacramental, etc. Porém, muitas vezes se esquece, né, de que Santo Tomás é um grande exegeta da Sagrada Escritura também. Exatamente. Né, comentou grande parte do Novo Testamento, comentou livros do Antigo Testamento também. A gente, no bastidor, falava que o professor ele fez um estudo, né, sobre a Sagrada Escritura, exegese em Santo Tomás. Isso. Talvez eu possa introduzir, Claro, para a gente começar a conversar certeza, sobre um pouco sobre isso. Né, como nós conversávamos antes aqui, um papo muito bom, né? Sim. Santo Tomás, ele era professor de Sagrada Escritura. Olha só. Esse é o ponto aqui. Ele é um gigante dentro da teologia, nós sabemos muito bem disso, não é? E dentro da universidade, ele leciona a Escritura Sagrada. Esse é o primeiro ponto. E conversávamos também, isso é muito importante ser dito, que as obras públicas dele, porque alguns não sabem disso, mas a Suma contra os Gentios, a Suma Teológica, são obras para um horizonte mais interno, por os estudantes, não é? Os que estavam já versados dentro desse universo teológico, mas as obras públicas dele eram obras de comentário a textos da Escritura. E esse ponto é preponderante. E pouco se estuda, inclusive aqui no Brasil, esta abordagem de Tomás. Pegar esse Tomás de Aquino, que é professor de Escritura, entender o que ele propõe enquanto horizonte exegético, interpretativo, metodológico, não é? A produção propriamente do conteúdo teológico que ele tem a partir dos comentários que ele realiza, é uma coisa fantástica, né? E uma vez, eu até comentava isso com os senhores aqui antes, né? Eu fiz um levantamento de quantas vezes Tomás de Aquino cita nas 3 partes da Suma Teológica a Sagrada Escritura. É impressionante. Mais Muito, de né? 25 mil vezes ele cita. Ou seja, Contar até 25 mil já não é fácil. meu Deus, isso tudo com 1, 2, software, 3. tudo isso com a tecnologia, né? Eu digo que é assim, impossível.
Mas eu digo assim, se fosse pra gente contar, Nossa. 1, 2, 3, até chegar no 25 Padre, mil já é pelo cansativo. amor, chegar no 1000 já. Agora muito, né? imagina ele citar 25 Exato. mil vezes Tem a até Sagrada essa história engraçada, essa anedota que contam, né? De que quando a família dele prendeu ele no castelo, né? Essa história famosa de que ele, quando quis entrar para a ordem mendicante, né? Dos dominicanos, a família não queria, família nobre e tudo. O prenderam no castelo da família e não permitiram que ele tivesse livros, que era o passatempo favorito dele. E ele começou a reescrever a Sagrada Escritura com todos os trechos que ele sabia de memória. Isso é uma coisa interessante. Os medievais tinham uma memória prodigiosa, né? É fantástico. E hoje a gente tem computador, tem o Bible Works, tem tudo. E ele foi reescrevendo os trechos que ele lembrava de memória e depois pegaram esse material e viram que como 70% da escritura estava aí. Eu vou pegar essa questão da memória, porque é muito interessante isso. Quando a gente estuda a relação de Tomás com a Escritura, a gente percebe que uma das coisas que ele faz enquanto método interpretativo, exegético, é o que é chamado de divisio. O que é essa divisio? Ele pega um texto, isso sobretudo na obra em que ele comenta, que é a obra mais substancial de Tomás em termos de comentário bíblico, que é o comentário que ele faz ao Evangelho de João. É a maior, é a mais robusta, né? Ele aplica a divisio. O que é essa divisio? Primeiro, ele vai buscar a intêncio. O que é essa intêncio? É a intenção do autor com a obra. Então, ele explicita essa intenção geral. E olha que interessante, depois a divisio ele começa a dividir o texto. No caso do Evangelho de João, ele subdivide em 2 grandes partes, e depois essas 2 grandes partes ele divide mais em capítulos, depois seções. Isso. E a partir disso, ele chega nos versículos e chega, em alguns casos, às palavras. Tá? E a divisio, que é esse processo de... como se fosse um funil em que você parte do geral e vai descendo as minúcias, aos detalhes, era também uma prática da exegese de outros daquele período, tá? E já até anteriores, mas tudo isso tem a ver com um processo de memorização do texto. Porque uma vez que você sabe, bom, o que João queria com este evangelho, ponto. Depois, como ele divide isso? Você tem aí, então, uma visão já muito interessante do texto como um todo. Depois você subdivide para memorizar de fato. Não? É incrível, é incrível. Porque se a gente pensa numa sociedade como naquela época, tá? Século XIII, sem a tecnologia que nós temos, as estratégias que eles utilizavam para um processo de apreensão, não é no caso aqui da escritura, do texto bíblico, é uma coisa impressionante. E coisa que muitas vezes a gente acaba abrindo mão. Não é? Todo o processo que a gente teve histórico, científico, e tecnológico, acabou por substituir esse esforço. Né? E veja, é uma coisa impressionante, é uma coisa impressionante. Então, a divisio, que é uma das técnicas, digamos, exegéticas dele, que era comum a outros, tá? Mas ele faz isso com maestria, sobretudo no comentário a João, é para isso, é para memorização, é para internalização. E aí é uma coisa que Tomás faz muito, e que depois a Reforma Protestante acaba por lascar bastante com isso, em alguns casos, em outros não, em alguns casos, é perder de vista esse processo do contexto do texto. O conjunto da obra. O conjunto da obra. É. Tomás tem isso. Né? Isso é uma coisa realmente impressionante dentro da obra dele, no caso da obra dos comentários. Né? Há uma coerência total, né? Por exemplo, entre Antigo e Novo Testamento, entre razão e fé. Isso. Um sistema muito bem construído, né? Sobre essa questão, é interessante observar como Tomás entende a Escritura. Ele entende, como a Igreja sempre entendeu, é a palavra de Deus transmitida a nós em linguagem humana, inspirado todo o texto por Deus. Então, é muito bonito que Tomás tem essa clareza de que a Bíblia é um todo. Ela não é só Novo Testamento, ela é também Antigo, e
princípio de união de tudo isso é o próprio Cristo. Tomás trabalha isso de uma forma magistral e ele entende, portanto, que o Cristo é o vínculo. Aí ele diz, porque propriamente no Novo Testamento, Cristo é posto em evidência e, sobretudo, nos evangelhos, ali está, no sentido mais literal mesmo, a apresentação da sua história, do seu mistério. Mas no Antigo Testamento, de acordo com o pensamento da própria igreja que Tomás absorve, ali está tudo apontando para o Cristo. E esse princípio hermenêutico de toda a Escritura, que é Cristo no centro, tá? Isso é algo que a própria igreja assumiu, já desde os padres da igreja. O próprio Novo Testamento faz esse processo, né? Nos evangelhos a gente vê isso, sobretudo o evangelho de Mateus. Mas também depois, no período patrístico, no período medieval, Tomás ratifica isso, e isso até hoje é assim. Se a gente pega documentos mais atuais a respeito da Sagrada Escritura, a Dei Verbum, por exemplo, do Concílio Vaticano II, mostra justamente isso. O princípio hermenêutico fundante é o Cristo. Não se tem nenhuma possibilidade de compreensão do Antigo sem Cristo. Óbvio, né? Isso é uma coisa fantástica, né? Eu me preocupo um pouco, às vezes, alguns irmãos que são judaizantes a um ponto muito complicado, né? Que voltam a um processo de pensamento... quase um arqueologismo, né? Uma coisa... um arqueologismo. Num sentido, Diácono, assim, algumas denominações cristãs atuais, né? Que voltam assim, Israel, mas num sentido bem judaizante até de práticas daquilo que foi encerrado a partir de Cristo. Da lei da morte. Exato. Né? É interessante isso, né? E quando a gente entende as Sagradas Escrituras na sua totalidade, mas sempre tendo Cristo como esse princípio hermenêutico, a gente acaba, portanto, num caminho seguro, num caminho reto, né, daquilo que é a intenção de Deus com as Sagradas Escrituras, que o próprio Tomás fala, é a salvação da humanidade. É a revelação daquilo que é essencial para a salvação. Santo Tomás fala, né, o Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo Testamento está patente no Novo. Perfeito. É o princípio básico. Então, essa harmonia de Antigo e Novo Testamento, de razão e fé, e também, o senhor citou outras denominações e tudo, também está presente nesse sistema de Santo Tomás a harmonia completa em tradição, magistério e Sagrada Escritura. Exato. Completamente. Então, ele cita como no sede contra da Suma Teológica, muitas vezes como autoridade, filósofos, mas trechos da Sagrada Escritura ou trechos do magistério. Exato. E eu até ia retomar isso, porque dentro dessa... Alguns autores falam dessa hierarquia de autoridade, né, das citações que ele traz. Alguns compreendem que ele põe a Sagrada Escritura como a autoridade máxima, os pais da igreja com a autoridade derivada. Isso é interessante. Isso é interessante. Por quê? Porque o que fazem os pais da igreja? Leem a Escritura. Claro. Isso. Né? Eles leem a Escritura. Eles a têm como sendo o seu grande fundamento de reflexão, de pensamento. Isso é belíssimo. Né? Isso é belíssimo. Então, Tomás entende que a Escritura tem uma autoridade máxima, que ali está contida a revelação divina, e essa revelação é a verdade. E até, em certa medida, nesse ponto, ele vai tomar um pouco o pensamento do próprio Agostinho, que é bem interessante, na medida em que Agostinho já entendia isso. A Sagrada Escritura como sendo aquela que traz já a verdade e que a gente, pelo intelecto, vai tentar compreender. Percebe? Sim, mas já há um ponto de partida. Aquilo que está revelado. Sempre com Cristo no centro. Então, é muito bonito isso. Então, eu acho que, neste sentido, Tomás é um homem à frente no seu tempo. Né? Porque, imagina, ele realmente entende o valor da Escritura, e esse valor
que muitas vezes, no dia a dia, não a igreja oficialmente, mas no dia a dia nosso de católicos, a gente abre mão de ter uma relação com a Escritura, de rezar com ela, de buscar o sentido do que o texto realmente quer dizer. Discernir a vida com ela, né? Discernir a própria Às vezes vida. eu falo, temos que assimilar e no dia a dia, no cotidiano, vou fazer isso. Na Bíblia fala que eu acho que seria Ter critérios, né? ter esse critério. E a Bíblia é uma companheira, né? Uma companheira. Eu gosto de olhar para a Bíblia assim. Ela é minha companheira. Eu estou com ela. Ela está comigo. Eu ando com ela, ela anda comigo. Ela me guia, ela me direciona. Percebe? E esse ponto é muito importante. E muitas vezes nós, católicos, no dia a dia, no geral, a gente acaba se esquecendo disso. Demais. Ô, professor, eu queria te perguntar, aqui já é uma curiosidade do tema que o senhor estava falando. Essa questão das outras denominações cristãs, aí, de algumas de estar muito nesse sentido de Antigo Testamento, Israel. Uma coisa que eu acho uma curiosidade. É interessante que até o nome dos filhos eles buscam no Antigo Testamento. Já notou? Engraçado, né? Não tem muita afinidade com João, Marcos, Pedro. Exatamente. Isso é engraçado, Não é padre. interessante? É interessante. Mas isso reflete um pensamento. Então, isso que eu Não estou pensando. uma Por que prática, será? né? Fora por que desse. será? Então, isso é uma Estranho, pergunta né? muito interessante. Interessante. É assim, primeiro, é uma não compreensão, ao meu ver, clara do todo da Escritura. Do todo. Ponto. Trata-se de, muitas vezes, um processo que de livre exame passou a ser livre interpretação. Isso. E aí tem um problemaço grande. Problemaço. Porque a livre interpretação vai ter como base e fundamento da teórica verdade, eu ponho isso entre aspas, o eu do sujeito que lê. Sim. Percebe? Sim. Esse é um problema. E dentro do catolicismo, nós acreditamos que a Sagrada Escritura, desde Gênesis ao Apocalipse, é um livro da igreja para a igreja. E não um livro de indivíduos para um indivíduo só. Sim. A nossa leitura é sempre uma leitura comunitária, uma Dentro da leitura igreja, dentro do horizonte de fé que temos, Isso. que está plasmado na Sagrada Tradição e depois cada vez mais elucidado, aprofundado, divulgado pelo magistério da igreja. Então, esse ponto é muito importante. E aí eu vejo isso. Estes irmãos acabam tendo uma busca por uma interpretação da Escritura cuja base são eles próprios. Percebe? E esse acaba por levar esse processo, digamos, interpretativo, hermenêutico, para dizer uma palavrinha mais bonitinha, né? Sim. Leva a esses escorregões na fé. Né? E um deles é revelado nisso, na forma como eles até dão nome aos próprios filhos. É muito interessante, né? Claro, aquilo que a igreja nos ensina é reconhecer o que existe de positivo e também fazer o discernimento daquilo que não é tão positivo assim. Né? Aquilo que reconhecer onde existe o que é certo e o que não é. Uma coisa que eu vejo bonita nestes irmãos é eles quererem buscar e ler. Claro, O problema é o parâmetro pelo qual eles vão fazer isso fora da fé cristã, católica, apostólica romana, a fé da Igreja de Cristo. É muito complicado fazer isso sozinho. Então, irmãos, voltem. Voltem. Sejam bem-vindos de volta à Igreja Mãe, não é? É isso. É isso. Então, isso é muito bonito. Mas eu vejo isso, esse movimento de uma livre interpretação, como se isso fosse uma libertação, como se isso fosse um processo positivo. Não é bem assim que a coisa funciona. Professor, é muito interessante, o senhor estava comentando de Santo Agostinho, e a gente nem queria, mas já entrou no tema já dos protestantes, já de novo. Eu vou aproveitar o gancho. Uma vez eu estava vendo um vídeo de um pastor, de uma autoridade, assim, né,
querendo defender o sola escritura. Falando, não, é isso mesmo, é o sola escritura. E me chamou a atenção, porque normalmente defendem com argumentos rasos, né? Normalmente não conhecem os nossos contra-argumentos. Mas esse personagem conhecia. Né? Então ele estava querendo realmente, com fundamento, falar, não, é o sola escritura mesmo, certo? E ele citava, olha só, que para eles é conveniente quando querem citar os santos padres. Né? E aí citaram Santo Agostinho, né, na interpretação de Mateus 16, 18, né, porque Santo Agostinho, parece que nas retratações, no final da sua vida, né, ele realmente se retratou dessa posição de que o fundamento, essa pedra, era Pedro. E disse que a pedra, exegeticamente, falando desse trecho, é Cristo, a pedra, da qual ele funda a igreja. Só que, bom, esquece de falar que Santo Agostinho era católico. Reconhecia o Papa, era bispo, etc. Mas sobre a exegese desse trecho, assim, a gente está falando da Sagrada Escritura, como não existe uma dupla verdade. A verdade que está na Sagrada Escritura é da igreja. Como a gente pode, professor, interpretar? Então vamos pensar isso a partir de Tomás de Aquino, que eu acho que é interessante. Primeiro, Tomás entende o seguinte. Vamos lá. Existe um sentido literal do texto. Esse sentido literal do texto, ele afirma da seguinte maneira. Presta atenção, hein? Você que está em casa ouvindo. Ó, o sentido literal, que é o principal a partir do qual todos os outros devem operar, é palavras significam coisas. Ponto. Tomás entende esse é o sentido soberano do texto. E, neste sentido, é que ele vai para a ideia seguinte. O que o autor quis dizer? Esse é o principal ponto. Buscar isso. E como é que se busca isso? A partir de contexto, do próprio texto. É a partir da compreensão do gênero literário. E isso é interessante, porque Tomás faz essa explicitação. Ele fala, olha, tem livros históricos. Ele entende, Gênesis é um livro histórico. Olha que interessante, né? Embora não na organização do cânon, tá? Estou falando de gênero literário. Por que é um livro histórico? Porque traz narrativas. Os evangelhos são livro histórico, por exemplo. Né? E aí ele entende, existem livros históricos, existem livros poéticos. Esses livros poéticos detêm toda uma linguagem metafórica. Tomás também vai trabalhar essa questão e assim por diante. Então, você entende o texto pelo seu contexto literário, pelo seu contexto teológico, histórico, e busca entender o que o autor quer dizer. E, neste sentido, olha que interessante, aí que eu quero chegar. Tomás entende que há uma pluralidade, sim, de interpretações. Olha como Tomás é um sujeito inteligente, hein? Redundância falar isso, né? Mas ele é extremamente inteligente. E tanto é assim que a Catena Áurea, que é uma obra muito interessante, para quem não conhece, não é? Catena Áurea é o comentário feito pelos pais da igreja, 57 padres gregos, 22 padres latinos, nem todos muito conhecidos, tá? Dos versículos dos 4 evangelhos. O Papa Urbano IV pede para ele fazer o quê? Vai lá e condensa. Um compilado, né? Faz um compilado. E ele faz isso de uma forma maravilhosa, lembrando que quem estuda o período medieval, a exegese medieval, sabe disso. Existiam outras catenas também. Né? Existiam outras compilações, que era muito comum. Quando Tomás faz isso, e você lê a catena, você percebe que ele entende que há diversidade de interpretações. Olha que coisa fantástica isso. Ele entende isso. Só que o sentido do texto principal é literal, porque palavras significam coisas. Correto? Vai me acompanhando no raciocínio. Portanto, sim, é possível se compreender aquela rocha nesta ideia ser Cristo. Santo Agostinho pode ter reconhecido isso e não há problema nenhum. Ao mesmo tempo, também há a possibilidade de essa rocha é Pedro.
Percebe aqui? E aqui vem o grande detalhe. Isso eu estou falando no sentido literal, para compreender aquilo que está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Cagó, desso, ilego, roticiei, petros, caiepita, altete petro, economesomo, ten eclesia. Você está o texto em grego aqui. Né? Se Petra pode ser tanto um quanto o outro. E uma coisa não anula a outra. Uma coisa, entender aquilo como Cristo, não anula o primado de Pedro. Porque o primado muito mais está quando Jesus diz a ele o quê? Jesus diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar será desligado. Essa expressão aparece onde? Aparece em Mateus, do capítulo 18, fazendo referência a toda a comunidade eclesial. Mas isso é dito, portanto, para toda a comunidade, mas também é dito a um. E aqui vem o detalhe. Isso é paralelo a um texto de Isaías, no capítulo 22. Essa que é a questão. Onde lá é escolhido um representante para o povo. Isso lá no capítulo 22. Não vou nem entrar. Eliaquim, eu não vou falar tantos os nomes assim, mas é interessante. Ele é escolhido como sendo alguém que tem autoridade sobre todo o povo. E lá é dito a ele as palavras muito próximas às palavras que Jesus disse a Pedro. Quem quiser acompanhar, então, é Isaías... Isaías capítulo 22. A partir do versículo 1, você vai ler toda essa história lá. Já abre a Sagrada Escritura, isso, já dá uma olhada. Porque, neste sentido, quando Mateus põe esta expressão, o que ligar será ligado, o que desligar será desligado, ele está retomando essa linguagem já bíblica de transmissão de autoridade. Portanto, independentemente se é Cristo Jesus esta pedra ou é Pedro, e uma coisa não exclui a outra, e ambas podem se harmonizar perfeitamente, as ambas compreensões. Meus amigos, a questão é, o primado está posto. Então, isso é muito importante que a gente entenda aqui. Porque cair nessa conversa... não é, então é Jesus aqui a pedra. É pedrinha, então, significa, é pedrão. E aí já começa a misturar uma série de coisas que eu nem... Isso é uma coisa tão tola, né? E tal. É assim, então se é Cristo, não tem primado. Não, porque a gente não lê a partir apenas desse versículo primado. Todas as vezes nas quais Jesus, não é, está num diálogo importante, boa parte, ou todas as vezes é um pleonasmo, mas boa parte das vezes, o porta-voz de todos é quem? Pedro. Todas, aí sim todas as listas de apóstolos, quem está? É Pedro. A quem Jesus falou dentro do Evangelho de João, lá no capítulo 21, apacenta as minhas ovelhas e tudo mais. A Pedro. É isso mesmo. Ora, quem é que faz o primeiro discurso em Pentecostes? É Pedro. Quem se levanta antes do Pentecostes, dentro do cenáculo, no capítulo 1, para organizar todo aquele processo da sucessão de Matias? É Pedro. Quem é que faz a missão na casa de Cornélio, levando o evangelho a outras nações de uma forma mais coletiva? É Pedro. Puxa vida. Percebe? Aí, dizer, então aqui essa pedra é Jesus, acabou com o primado. Isso é uma bobeira danada, porque isso é uma compreensão muito tosca da Bíblia, compreendendo-a apenas a partir de versículos isolados. Aí volta para o princípio de Tomás, pluralidade nas interpretações, isso é possível. Ao mesmo tempo, esta escritura deve ser lida dentro da comunidade de fé. Dentro da comunidade de fé existe uma tradição. Esta tradição, se você pegar minimamente alguns autores, vamos citar um aqui, Santo Irineu de Leão, no Contra as Heresias, ele já cita a concatenação da sucessão apostólica papal. Percebe? Então, Santo Lino, Irineu. Cleto, Clemente, daí vai.
Poxa vida, nós lemos dentro dessa tradição. Agora, Santo Irineu, que é discípulo de São Policarpo, que é discípulo de São João. Exato. Você, pois você é. prefere acreditar em quem? Na interpretação do Exato. discípulo de um apóstolo ou na tua? Ou na tua ou na de um sujeito cuja intenção é ser o dono de toda a verdade. Porque, na verdade, quando alguém faz esse tipo de interpretação, ele está colocando sobre si toda a responsabilidade do pensamento cristão. Meu Deus, eu prefiro colocar numa instituição de 2000 anos que manteve-se de pé diante de tantas dificuldades que nós tivemos ao longo da história e continuamos tendo. Percebe? Com tanta gente morrendo, não é possível que tanto sangue de pessoas que foram martirizados por uma mentira, né? por uma mentira ou por uma bobeira e tal. Então é uma coisa louca. Então, assim, veja, volta para Tomás. Perfeito. Pluralidade é possível, mas uma coisa não exclui a outra, Isso. certo? Porque a Escritura, mesmo no seu sentido literal, ela pode ter diversidade. Isso é lindo, Tomás é fantástico nisso. É realidade, isso é realidade, gente. Não adianta querer inventar a teoria. É isso. E a catena áurea é um exemplo claro disso. Se você ler os comentários dos pais da igreja que ele põe ali, você vai perceber que às vezes um fala de um jeito, outro fala de outro sobre o mesmo texto. E está tudo certo. A catena áurea é assim. Isso, a catena áurea é para isso. Eu uso ela para preparar homilias, né? Aí... Entendeu? É muito legal. O pessoal que não conhece a catena áurea, igual o professor explicou, isso é um livro. O Santo Tomás pegou os evangelhos e foi colocando os principais comentários ali, comentadores da patrística e tudo. Então, às vezes, eu mesmo tenho que preparar uma homilia. Vou ali na catena áurea e vejo o que os Santos Padres eles estão falaram. falando disso aqui. Né? E o mais interessante, padre e diácono, é assim. Quando se lê a catena, é preciso que se entenda que nenhuma palavra dos padres que está posta ali é a palavra final. Não. Veja, isso também é muito bonito, porque isso. é entender que, não é, nós, enquanto católicos, compreendemos, sim, a possibilidade de interpretações distintas também. Só que, no conteúdo total da fé, existem princípios inegociáveis. Estes princípios são os dogmas. Quem vai lendo a Escritura e relendo toda a tradição e vai promulgar isso como está aqui, essa é a nossa fé, é o magistério. Isso. Ou seja, são distintas, mas não são contraditórias. Não relativismo aqui. Eu penso algo contrário a você e nós dois estamos certos. Não. Existe um balizador, que é a igreja, que vai dizer isso, exato. E isso que é bonito, porque assim, se você pega até os documentos atuais a respeito de interpretação de Bíblia na igreja, para citar um que eu sempre cito, porque ele é muito interessante, é o documento chamado A Interpretação da Bíblia na Igreja. Tá? De 1993. Da Pontifícia Comissão Bíblica. Pontifícia Comissão Bíblica. Esse texto é tão maravilhoso porque ele mostra que há liberdade de estudo e interpretação do texto. Só que esta liberdade, ela está condicionada a uma verdade. Claro. Opa! Ou seja, esta verdade é posta na revelação, essa revelação é guardada pela igreja, e a igreja transmite essa revelação, portanto, até que ele, o Cristo, retorne. Percebe? Então, a gente tem uma baliza. Esse é o ponto. Isso é o que é mais bonito. Ao passo que, ao mesmo tempo, eu posso, como alguém versado dentro disso academicamente, fazer o meu estudo. Sim, contribuir. E, neste sentido, construir argumentação. E aí que eu acho que é uma coisa também muito interessante que as pessoas acabam não entendendo sobre a interpretação da Bíblia. O que eu falo a respeito do texto para nós católicos é assim: deve estar sempre construído com argumentos sólidos. Tá? Esse ponto é muito importante. Então, não posso chegar aqui, por exemplo, vamos pegar o texto de Mateus de novo, e dizer assim, olha, o inferno que está aqui é o sei lá o quê. Dizer qualquer coisa. Tá? Eu vou falar assim, o inferno que está aqui é
é o Fusca. Eu estou fazendo uma coisa totalmente idiota para entender o que está por O trás. pessoal falava, é aquela região onde jogavam lixo, que queimava o lixo. Aí quando é o texto da Geena. Né? Não é o inferno que é o Vale mesmo. do Cedron e tal. Isso. E tal. Essa já é uma outra conversa. Mas a questão aqui do texto. Eu chegar e simplesmente falar qualquer coisa. Isso, o que está aqui dito de inferno é o Fusca, um carro, Fusca. Estou falando uma coisa totalmente idiota para entender. Se eu afirmo isso, o que devo eu fazer? Demandar os argumentos. Por quê, eu acho? Por que é assim? Qual é a plausibilidade disso, dessa afirmação? Está entendendo o que eu estou falando? E esse é um processo, portanto, que a igreja dá a cada um de nós enquanto possibilidade. Ok, vamos lá. O que o texto está querendo dizer? É A. Se é A, quais são os argumentos para você sustentar isso? E é interessante, porque academicamente nós fazemos isso. Nós discutimos interpretações, discutimos traduções. Sim. Só que aquilo que é o essencial da fé, guardado nesse depósito maravilhoso, transmitido dentro do magistério, é o soberano. Aí eu vou dar o exemplo de novo com esse texto, que eu acho interessante. Tenho amigos biblistas, católicos, padres e bons padres, se me entendem, que, de fato, interpretam esta pedra como Cristo. Grandes estudiosos que dominam a língua grega, que entendem o texto, que estudaram exegese em grandes escolas católicas do mundo. E tenho outros que entendem que é Pedro. Mas nenhum, nem outro, pode negar o primado. O primado. Aí eu vou dar um exemplo. Tá? Já que citastes esse texto, há um sujeito aí fraco na teologia. Gente, estou usando uma ironia. Fraco na teologia chamado Cardeal Ratzinger. O Ratzinger entende que ali não está se tratando diretamente do primado. No texto dele sobre eclesiologia, onde ele trabalha esse texto aqui. Veja, Ratzinger, ele pode propor isso, só que o que ele não pode negar é que Pedro é o primeiro Papa. Ele não pode negar o primado de Pedro. Então, ele contextualiza de uma outra maneira, é bem interessante a leitura que ele faz, e ótimo. Aí, não estou dizendo que ele nega a autoridade, que ele nada disso. Ele está dando, a partir da forma como ele lê o texto, a partir de uma determinada metodologia, seu posicionamento. Até aí não há problema. Isso tem problema, sobretudo onde? No universo protestante. Porque, para eles, o que importa é a letra do texto, num sentido bem tosco. Percebe o que eu estou falando? Esse é o ponto. E aí que está. A interpretação de um sujeito acaba virando a doutrina de fé de uma comunidade inteira. Aí se funda uma igreja com isso. Aí, quando tem um outro que interpreta de outra forma, se funda outra igreja com isso. E entre nós católicos, não. O senhor tem uma interpretação, o senhor tem outra interpretação, eu tenho outra interpretação, mas nós nos unimos naquilo que é a verdade posta, revelada, transmitida e ensinada ao longo do tempo, com o magistério da igreja, e está tudo certo. O substancial e o acidental também. Exato. Exato. Tem... Essa linguagem é interessante para falar disso. Né? São Tomás, né? A gente tem essa liberdade para pensar. Isso. E tem aquela segurança. Exato. Estamos no caminho. Definição. Exato. Tem aquela segurança, porque a gente chega... E, professor, essa dupla interpretação também acontece naquele texto Apocalipse 12, da mulher também? Também. Alguns falam que é a igreja, outros falam que é a Nossa Senhora. Outros falam que é o povo de Israel. Isso. É isso. E, quer dizer, se o senhor fala, olha, ali é a igreja. O senhor fala, ali é Maria. E eu falo, isso é o antigo Israel? Quem está certo? A gente não sabe exatamente, né? Porém... Não tira a grandeza de Nossa Senhora. Exato. Entende? Não tira toda a importância da figura de Maria para a história da salvação, para nós.
absolutamente não. Sim. Percebe? Não prejudique nada. Não aí. prejudique em nada. E aí que vem um outro detalhe. A sua interpretação não exclui a dele, Uhum, nem a minha interpretação exclui a de vocês. aham. E não é porque eu interpreto do jeito A, o senhor do C, o senhor do B, que cada um tem a igreja A, É, B ou C. não. É esse o ponto. Todo E mundo converge que ela é imaculada, Exato, mãe de Deus. exato. E aí está. O que é o dogma? É aquela afirmação inegociável, basilar da guia, do pensamento, da fé. É, O que existe de dogma a respeito de Nossa Senhora? Os 4 dogmas, todo mundo já sabe disso. No mais, na interpretação do texto, nós podemos divergir. Sim. E não há problema nisso. Agora, quando você põe uma interpretação, ou eu ponho, ou outros põem, o que a igreja diz é: quais são os argumentos? Sim. isso. Quais são os argumentos para você chegar nessa conclusão? Esse é o ponto. Aham. Aí eu indico, né? Você vai procurar aí na internet, tá? Uma tese de doutorado, publicada na PUC do Rio de Janeiro, tá? Ou de Minas, não me lembro. Mas é de um padre que estudou Apocalipse 12. E o que ele faz no primeiro capítulo? Status questionis. O status questionis, para dizer, para falar assim, é o estado da questão. Tá? Esse padre faz uma tese doutoral tão maravilhosa. Ele começa a pegar vários pais da igreja, depois teólogos medievais, depois modernos e alguns contemporâneos, sobre como cada um interpretou aquilo. Todos católicos. E dá divergências. E não há problema nenhum. Isso. Assim, Quer dizer, impressionante. A gente consegue ter essa tranquilidade nisso, eu É acho, pela isso. nossa visão católica. Mas, por exemplo, os protestantes não têm, assim, eu fico impressionado. Como que eles não conseguem transpor essa barreira Isso. das aparências, dos acidentes. Por exemplo, a liturgia aplica muito a Nossa Senhora textos do Cântico dos Cânticos, por aí, em vários lugares. E eles falam, então os católicos estão falando que Nossa Senhora é a mulher do Cântico dos Cânticos. Mas em Cântico dos Cânticos, essa mulher falou que o noivo entrou no jardim, não sei o quê. Isso contradiz a virgindade. Eu falo, gente, a mas, sua fala poxa, foi fantástica. Porque é isso. Quer dizer, as pessoas se apegam aos acidentes e o essencial Isso. você relativiza. Isso. Esse é um problemão. Isso é um baita problema. Isso mesmo. Aí vem um ponto fantástico, né? Um ponto que eu acho assim demais. Quando a gente fala de Tomás de Aquino, a interpretação das Escrituras, já disse, Tomás entende que há pluralidade, mesmo no sentido literal. Tá? Há posicionamento A, B e C. Nada disso é maior do que a palavra magisterial. Nada disso deve ferir a unidade. Aham. Percebe? Aí eu vou só dar um salto. Igrejas, denominações, grupos acabam fazendo, volto a dizer, ratifico, formando igrejas porque eu interpreto A, você interpreta B, você interpreta C. Aí, meus amigos, acabou com tudo. Acabou. É o que a gente vê. Essa proliferação maluca que acontece. Essas divergências porque partimos de textos e você diz assim, eu digo assim, então eu sou uma denominação, você é outra. Isso é uma loucura. Vamos agora entender um outro ponto. Onde está também a possibilidade para Tomás de Aquino, falar de exegese tomista, Sim. tá? Na interpretação do texto, naquilo que ele vai dizer. Não é novidade, isso já havia em outros autores, no sentido espiritual do texto. Tá? Então, a exegese patrística, depois a medieval vai sistematizar mais isso, é o seguinte, o texto tem o sentido literal, ligado a intêncio, ou seja, o que o autor quis dizer, efetivamente. Lembra o que eu disse aqui no começo da conversa? Palavras significam coisas. Isso é o sentido literal. Agora nós vamos para o sentido espiritual. O sentido espiritual é o quê? Coisas significam outras coisas.
é toda a dimensão mais simbólica, mais espiritual que o texto também comporta. E isso é fantástico, porque Tomás sintetiza e sistematiza isso, que já era da exegese anterior. O sentido espiritual de um texto passa por 3 pontos. Número 1, a alegoria. 2, o sentido moral. 3, o sentido que ele vai chamar de anagógico. Então, se você está pensando em sair do podcast agora, fica para você entender os 3. Persevera. Persevera, meu amigo. Vai valer a pena. É porque, às vezes, a pessoa sai, né? Então, se saiu, retorna. Porque Isso é muito importante. Muito importante. Atenção. Então, o que é o sentido alegórico? É todo aquele processo de você enxergar os tipos na Escritura. Tipologia entra no sentido alegórico. Mas nem toda alegoria é tipológica. Vou explicar. O que é esse sentido alegórico básico? Você está lendo o texto da parábola, vou pegar aqui um improviso real. Tá? Eu estou improvisando, mas é uma citação real. A interpretação de Santo Agostinho sobre a parábola do bom samaritano. Como é que Agostinho lê? Ele lê entendendo que coisas se remetem a outras coisas. Isso é o sentido alegórico, simbólico, para uma palavra mais contemporânea, moderna. Simbólico. Então, aquilo que é a hospedaria é a igreja. O homem que desce de Jerusalém é a humanidade. Os que batem nele são o demônio, que fazem a humanidade cair. O samaritano é Jesus, que cuida dele. Faz o que com ele? Leva para a igreja. Sara as feridas dele com o vinho. O que é o vinho? Eucaristia. Entendeu? É isso que o autor quis dizer, Lucas? Não. Mas as coisas citadas apontam para outras coisas. Tomás, então, entende. Isso é a alegoria. Dentro do sentido ainda alegórico, existe um tipo de alegoria chamada tipologia. Tipos, em grego, você sabe bem grego, entre outras coisas, diz respeito a uma espécie de carimbo. Tipografia, a gente tem até hoje, né? O que é essa tipologia? É um carimbo onde, num evento histórico específico, você compreende que o Senhor Deus está agindo. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma tipologia bíblica real e concreta, para dar um exemplo assim, Jesus como o novo Moisés. Então, assim como Deus agiu lá atrás e entendeu na libertação do povo de Israel da escravidão, ali há um modo de agir de Deus, você carimba, tipologia. E olha para o agir de Jesus e entende que assim como Deus agiu lá, agora ele age também aqui. Você reconhece. Tem um padre, amigo meu, padre Rodrigo, doutor em patrística, inclusive ele é um dos nossos professores de grego, lá na Faculdade de Teologia, na PUC São Paulo, e ele fala de tipos nesse sentido, é um carimbo, onde você reconhece na história um modo determinado de Deus agir. Então, a tipologia é isso. Então, Jesus é o novo Moisés, por exemplo. Há tipologias bíblicas, ou seja, que estão postas dentro do texto. Olha que interessante. Uma delas é essa. Outra, presente no apóstolo Paulo, Jesus é o novo Adão. Isso é uma tipologia. Assim como Deus agiu lá, agora age aqui. O Nosso Senhor, a Arca da Aliança, Exato. A Nova Eva. Isso. Porém, esta daí é uma tipologia um pouco mais implícita. Quando a gente lê o texto do Evangelho de Lucas, há ali um processo que a gente vai chamar de intertextualidade. Porque São Paulo ele falou explicitamente que Jesus é o novo Adão. Isso, exato. Entendi. Perfeito. Então, as tipologias bíblicas,
E aqui a gente vai ter é bom você trazer isso, porque é legal, que é o seguinte. Eu nem terminei toda a explicação, mas só um detalhe. É nisso que vai divergir a teologia católica da teologia protestante. Nas tipologias, sobretudo. Porque há tipologias bíblicas que o protestante também aceita. Porque estão na Bíblia. Mas outras tipologias como essa, que elas são mais implícitas, eles talvez não aceitem. Entendi. Talvez, porque alguns aceitam, outros não, e aí então tem uma coisa. Porque outras tipologias foram trazidas nesta leitura alegórica dos pais da igreja. Sim. E porque temos a tradição, a gente continua nelas. A gente aceita. Enquanto que os protestantes dizem, não, a fonte apenas é esta que está posta lá. Tem um teólogo protestante chamado Calbart, onde ele fala sobre isso. E aí, Tomás também tem uma coisa relacionada a essa temática, da questão das analogias, que o Calbart ele busca em Tomás alguma fundamentação, mas é outra coisa. Tá. Bom, vamos lá. Então, a alegoria é essa leitura simbólica, certo? Entre as alegorias existe a tipologia, certo? Ponto. Então, esse é o sentido alegórico. Um pai da igreja lê aquele mesmo texto e interpreta de outro jeito, alegoricamente. Então, ele não interpreta que o homem que foi quase assassinado, atacado, é a humanidade. Ele pode interpretar de outra forma. Olha que interessante. Então, há pluralidade no sentido espiritual, número 1, alegoria. Vamos para o número 2. É o sentido moral da Escritura. Tomás explica, não só ele, mas outros, mas Tomás sintetiza isso de maneira maravilhosa, porque eu acho que um dos grandes dons que ele teve do Espírito foi a capacidade de sintetizar. Ele mesmo entendia sabedoria como o quê? Sabedoria é investigação, julgamento e organização. Ele, em dado momento, fala sobre isso. Sabedoria é isso. Olha para o todo, julgue, faça o discernimento e organiza. Faça o discernimento e organiza. Por isso que a obra dele é magistral nesse sentido de organização e sistematização. Então, vamos lá. Sentido moral é o que o texto aponta enquanto um comportamento querido por Deus para um eu ou para um grupo, uma comunidade. Vamos voltar ao texto, então, do samaritano. O que Deus nos pede naquele texto? Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Está claro isso? Sim. É o sentido moral. Aí outro poderia dizer, não, além disso, também Deus pede a nós que não sejamos legalistas ou tenhamos um entendimento a respeito de Deus que nos impede de amar o outro. Sim. Já é um pouquinho diferente. Sim. Mas ambas coisas, percebe? Sim. São corretas. Sim. Então, esse é o sentido moral. Eu estou falando de exegese católica, medieval, certo? Isso. Olha a sabedoria desses irmãos na fé. Mas também tem um outro sentido, que é o sentido anagógico. O que é esse sentido anagógico? Agogé, em grego, significa justamente conduzir. Daí pedagogo, por exemplo. E aná é uma preposição que é um movimento de cima para baixo. Então, anagógico é aquilo que nos aponta para uma realidade, vou usar uma palavra mais contemporânea, difícil, mas já vou traduzir, escatológica. Tá? Nós usamos muito o termo escatologia. Naquele período, eles falavam de anagogia, em termos de interpretação da Bíblia. Ou seja, o texto também nos aponta para realidades últimas, realidades para além desse tempo, ou seja, a realidade do céu, da vida eterna. Então, como o texto do bom samaritano pode ser entendido numa perspectiva anagógica? Aqui eu estou improvisando, tá? Qual é a ideia? A ideia pode ser a hospedaria, o céu, onde a cura total vai acontecer, onde o encontro vai acontecer definitivo,
Percebe? Aí alguém poderia, do ponto de vista anagógico, dizer, não, eu acredito mais que anagogicamente tem uma outra realidade. Sim. Entende o que eu estou falando? Diversos sentidos, né? Diversos sentidos. Então, o sentido literal é um. O sentido espiritual se desdobra em 3. E há pluralidade, portanto, de interpretações, tanto no primeiro quanto no segundo, que é o espiritual. Então, esse é o ponto. Fantástico. É maravilhoso. E daí que a gente entende, volta a catena áurea. A capacidade de Tomás de entender isso fez com que ele reunisse de uma maneira que transformasse aquela catena em áurea, ele juntar, como eu disse, 57 padres gregos e 22 padres latinos. Imagina. É isso. Percebe? E aí, o desdobramento desse processo interpretativo, a gente vai encontrar em documentos oficiais da Igreja, maravilhosos, desde os contemporâneos até os anteriores ao Concílio Vaticano II. Posso citar 2 aqui que trabalham isso. Diante de todo um avanço que se teve na pesquisa bíblica a partir do período moderno, né, a Igreja começa a se posicionar em 2 documentos interessantes. O primeiro deles, que eu vou citar aqui, é o Providentíssimos Deus. Esse documento anterior ao Vaticano II é um documento em que vai dizer, olha, não nos esqueçamos do sentido literal do texto. 2, não nos esqueçamos também do sentido espiritual do texto. E aí, lembra que desdobra nos 3 tipos. A Igreja já fala isso. Depois, um outro documento, Divino Aflante Espírito, ainda anterior ao Vaticano II, a mesma coisa. A Igreja vai dizer da mesma coisa. Sentido literal, sentido espiritual. A Igreja não abriu mão. Aí vai para os documentos posteriores, desde o Vaticano II para frente, a mesma coisa. Aí vou indicar um da época de um Papa maravilhoso chamado Bento XVI, documento pós-sinodal. Um documento chamado Verbum Domini, onde, depois de um sínodo sobre a palavra de Deus, ele vai elaborar o documento. O que ele vai dizer lá? Não se esqueça do sentido literal, nem do sentido espiritual. E aí que vem um outro detalhe, fantástico e maravilhoso. Não existe sentido espiritual sem o sentido literal. Isso a Igreja fala desde antes do concílio, já fala em Tomás. Eu vou falar já fala em Tomás, não é Tomás a palavra da Igreja, mas ele é, entre os santos, o mais sábio. Né? E que a Igreja entende que ali existe um colosso de um grande caminho para nós. Então, Tomás fala isso também. Nesse sentido aí, parece muito com o espiritual com o literal, a conjugação que a gente faz também sobre justiça e misericórdia em Deus, né? Porque tem gente que acha que Deus é só justiça, outros é só misericórdia. E tem que conjugar os 2 juntos para dar a fórmula correta aí do bolo, digamos assim. Exato. Né? Porque justiça sem misericórdia fica uma coisa dura. Né? E a justiça é a misericórdia, e a misericórdia é a justiça. Isso. É muito interessante. Em certos aspectos, a gente poderia teologizar isso olhando para o texto do Antigo Testamento, inclusive. Né? Observando esse processo. É muito interessante. E São Tomás fala isso, né? Deus ele é ato puro. Logo depois da segunda questão da Prima Pares, artigo 3, quando ele fala da existência de Deus, a primeira coisa que ele fala, quando ele vai falar dos atributos de Deus, é a simplicidade. Isso. Então, em Deus, os seus atos são o seu próprio ser, o seu ser é a sua essência, não tem distinção de potências e essência, então Deus é simples, é puro, é uma coisa só, tudo nele. E para citar aqui, então, a Suma, é interessante, ele vai falar em 2 artigos, na Prima Pars também, sobre exatamente o que eu falei. Aí, eu não, como eu estou enferrujado nisso, né? Faz tanto tempo que eu dei aula disso, mas o primeiro artigo é sobre a questão das metáforas na Escritura. Sim. Cara, aquilo é maravilhoso. Sim. E logo depois, ele vai colocar sobre os sentidos. Pode uma passagem da Escritura ter diversos sentidos? Sim. Aí é onde ele vai falar isso que eu acabei de falar. É verdade. Está lá.
Tá? Eu não lembro agora exatamente o artigo, mas está na primeira parte. E a questão também não lembro. A gente pesquisa aqui, bota na descrição aqui tá. do Eu tenho anotado. Eu posso passar e pôr na descrição. Fantástico. Mas se você quiser ler Tomás falando disso, exatamente o que eu estou falando, está lá. É um que vem logo depois do outro. Gente, é Que incrível. é quando ele está falando da revelação divina lá. A gente, nesses podcasts, a gente já é apaixonado por Santo Tomás, né? A gente já estuda Santo Tomás desde que a gente entra lá no noviciado, no início da vida religiosa. Mas quanto mais a gente conhece, mais a gente vê como que ele resolveu problemas de todas as áreas. Isso é impressionante. E continua tão atual, né? É uma coisa interessante isso, porque você vê. Ele está à frente do seu tempo, inclusive hoje. E ouvir isso de um professor de Sagrada Escritura, de um doutor em Sagrada Escritura, é reconfortante para nós também. Claro que é. E eu falo assim, isso é muito interessante, porque, primeiro, a gente está num tempo de pluralidade. E aí eu não estou fazendo nenhum discernimento sobre isso. Só é um dado da realidade. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, outro pensa de outro, outro pensa de outro. 2. Dentro dessa realidade plural, alguns entendem que isso é rompimento de unidade. Tomás já resolveu, lembra? Percebe? Pluralidade, então agora vamos especificar em relação à leitura das Escrituras e sua interpretação. Tomás já resolveu. Na verdade, a resolução de Tomás é a resolução da igreja. Né? Isso que é bonito. Então, e aí a gente entende a figura gigantesca de Tomás enquanto um pensador verdadeiro. O pensador verdadeiro não é aquele que está sob um cabrisco. Ele entende que, para ser um pensador verdadeiro, você tem que fazer um esforço de busca. Isso. E esse esforço de busca se dá também até no modo como os medievais lidavam com o processo de ensino-aprendizagem, que é a disputácio. Exatamente. Totalmente diferente das universidades atuais. Em que você não tem disputácio, o que você tem é imposição. Impositio. Impositio. Exato, entendeu? Boa. E aí, é isso. Quer dizer, o próprio fazer pedagógico próprio daquele período é da discussão. Fantástico. Só que a discussão não é relativismo. Isso. Você tem uma guia. Tem uma guia. Os princípios estão postos. Eu gostei, Diácono, quando você falou dos acidentes da essência. É a linguagem de Tomás, que bebe lá em Aristóteles, naquela construção também magnífica de Aristóteles. Mas é isso, quer dizer, temos o essencial. Esse essencial é o que nos segura. Os acidentes não podem destruir o essencial, porque se destroem, lascou. Aí é um relativismo puro. Portanto, nesta visão moderna, que da onde o protestantismo vai beber. Eu fico meio doido assim com um protestante que está dizendo que é tradicionalista. Eu não entendo isso. A própria égide da construção deles vem justamente como... Rompendo, né? É uma revolução protestante. Exato. O berço é liberal, né? É um berço liberal. Exato, totalmente. Nasce no a gente conversava com o médico... O liberalismo. Conversava com o doutor Felipe lá em Fortaleza, ele falava dos conservadores, né? Falou, eu sou conservador. Eu falei, tudo bem, mas você quer conservar o quê? Exato. Né? E é isso, quer dizer, eles vêm justamente dessa visão, né? E assim, enquanto uma igreja que é, sim, tradicional, e que, por causa de ser tradicional, porque tem a sagrada tradição, ela avança na história e interpreta todas as realidades, isso mesmo. Percebe? E percebe o que precisa ser transformado nessa realidade, porque tem uma tradição que assegura. O pensamento de Tomás esse. Quer dizer, é um pensamento que te dá a possibilidade de ter divergência, mas não se esquecer daquilo que é essencial. Muito bem. A gente tem uma liberdade com a segurança. Exato, isso, né? exato. Tem liberdade para fazer o que quer aqui, mas sabe que até aqui, senão você cai. Exato, do ponto de vista da reflexão, da moral. Exato. Quer dizer, então é isso. Hoje, olhando para todo esse processo de pluralidade, a gente é capaz de entender aquilo que é interpretação bíblica sadia dentro da comunidade de fé. E Tomás vai trabalhar isso também em outros momentos. Quer dizer, você não nega a fé. E toda exegese bíblica
que tem como pressuposto já a negação da fé, acabou. Que foi quando o método histórico crítico começa a ser, não é, posto para análise do texto bíblico. Isso começa dentro do protestantismo. Num primeiro momento, a Igreja Católica pôs um pé atrás. Depois ela assimilou e entende que o método histórico-crítico ele é importante, porém, ele não é o que esgota. Porque aí eu falo para vocês, o método histórico-crítico, às vezes mal utilizado, vai ser aplicado ao texto bíblico já num contexto de não fé. Quer dizer, entender esse texto como simples e puramente um produto de humanos interessados apenas nos seus posicionamentos da época, políticos, / econômicos. Eu já dialoguei com exegetas que pensam isso. É um texto normal, né? É um texto normal, como um produto de diversos grupos que se degladiavam. Aí vem todo aquele horizonte de análise da história a partir da luta de classes marxista. Quer dizer, e o texto é só um produto de lutas de classes e tal. Não é Deus o autor. Não é Deus o autor. Não é Deus o inspirador. Na nossa linguagem teológica, é isso. E assim, portanto, isso aqui é só um texto qualquer, um livro qualquer, que está desvinculado da fé, de uma compreensão de história da salvação. Isso é muito complicado. Santo Tomás ele fala, né, que Deus é o autor principal e o hagiógrafo é o autor instrumental. Como um pintor que pinta um quadro. No quadro, no efeito, você tem coisas do autor principal, que pensou naquela causa final, mas tem um instrumento marcado aí. As pinceladas são próprias da tinta que ele usou, do pincel que ele usou, da tela. A gente vê claramente os hagiógrafos deixando suas marcas no texto. E esse é o trabalho nosso, né, da teologia, de escavar qual que é. Exato. E é bonito, né? Você fala uma coisa, diácono, importante, né? E essa é a linguagem daquilo que depois a gente sistematiza teologicamente de inspiração. É isso. Né? O que é inspiração? Que é a linguagem que vai ser usada em vários documentos até anteriores ao Vaticano II, e no Vaticano II, na Dei Verbum, é utilizado, e depois isso vai se desdobrar em outros documentos. Inspiração é Deus é o autor, em última instância. Quem escreve? O hagiógrafo, o ser humano. Dentro de um contexto histórico. Exatamente. Certo? Mas quem está como a fonte daquilo? Deus. Se a gente perde isso... acabou. Não é como entender o texto. Exato. E, infelizmente, a gente viu esse tipo de movimento de leitura do texto muito forte, ao ponto de levar até alguns a abrirem mão da fé. Tem autores que produzem coisas interessantes até, mas que já não tem mais o pressuposto de fé em relação à Bíblia. Vocês acreditam? Que como eu estou no meio acadêmico, eu conheço as linhas, né? Às vezes é até um teólogo, né? Um teólogo que já nem acredita em Deus. Já chegou nesse ponto. É engraçado. Exato. Demais. Até alguns irmãos. Psicólogo que não acredita na alma. Exato. O próprio nome do negócio não respeita nem o nome do negócio. Exatamente. Entendeu? Mas é bonito, né? Interessante, assim. Muito bom. Professor, uma coisa para a gente... Só uma questão prática, queria pedir para o senhor, que as pessoas às vezes me perguntam muito, mas acho que ninguém melhor que o senhor, talvez, para explicar isso, já em concreto. Uma pessoa que quer ler a Sagrada Escritura ou estudar a Sagrada Escritura, como que seria bom? Começa dos evangelhos para frente? Começa... De uma forma prática, assim, mas Muito boa pergunta, padre. Isso, o que o senhor indica? Vamos lá. Eu já produzi alguns conteúdos na internet, tanto no YouTube quanto no Instagram, falando sobre isso. Que bom. Acessa aí, pessoal. Você que está em casa, acessa o Instagram, o YouTube do professor. João Cláudio e não é só por uma questão de propaganda, é para contextualizar a minha resposta. O que acontece? Há divergências. A Igreja Católica Apostólica Romana não tem um documento dizendo comece por aqui. Claro. Né?
nós estamos mesmo. aqui do lado da Canção Nova. Isso mesmo. O Padre Jonas era um apaixonado pela Bíblia. É verdade. Ele tinha o seu método, a Bíblia, no meu dia a dia. Aham. Muito legal, interessantíssimo. Aham. Tá? Ele dizia, comece pela primeira carta de João. Isso. Aham. E dali você vai para os evangelhos. Assim, tem um caminho lá. Sim. Em outros termos, ele está dizendo Novo Testamento. Aham. Certo? Sim. Eu não entendo assim. Eu entendo, claro, sempre Cristo é o fundamento da nossa leitura bíblica, seja até do Antigo Testamento. Ponto. Aham. Mas compreendo eu que a melhor sequência para alguém que quer paulatinamente construir o conhecimento bíblico até o ponto de uma compreensão mais alargada do Novo Testamento é pelo Antigo Testamento. Aham. É assim, ó, meu mestrado foi no Antigo e o meu doutorado no Novo. Tá? Então, eu estudei as duas coisas e dentro da... Eu estou falando porque eu estou fundamentando a minha resposta sim, enquanto sim. uma experiência Sim, de sim. pedagógica Sim, minha, né? Sim. O que acontece? Nesses 10 anos dando aula de Sagrada Escritura, eu dei aula de todas as disciplinas bíblicas. Tá? As línguas bíblicas, História de Israel, Introdução à Escritura e Interpretação, e os grandes blocos da Bíblia. Desde o Pentateuco, passando pelos livros proféticos, livros sapienciais, são disciplinas que a gente tem. E aí do Novo Testamento também. Toda vez que eu estou dando aula de Antigo Testamento e fazendo a conexão com o Novo, as pessoas falam, meu Deus, eu nunca ia imaginar Imaginei. isso. Aham. Meu Deus, mas por que não me explicaram antes? Agora eu só entendo o Novo porque eu entendi o Antigo. Sim. E quando eu estou dando aula de novo, que eu tenho que voltar ao Antigo Testamento para explicar alguma coisa, as pessoas falam assim, nossa, mas por que não me falaram isso antes? Eu li essa passagem 1000 vezes e nunca tinha entendido. Muita conexão. Sim. Então, o que me fez perceber? Muito útil, né? É muito útil Aham. você construir um conhecimento básico, pelo menos, das tradições do Antigo para entender o Novo. Aham. Então, a minha visão, padre, ela é divergente de algumas outras pessoas. Sim. Nesse sentido, e é convergente com outras pessoas também. Sim. Lembra que a gente estava falando disso, né? É isso. Tem pluralidade de visões, É. não há dogma a respeito disso. Sim. Né? A minha argumentação vai por aí. Eu sei que é árduo ler o Antigo Testamento quando a gente passa, sobretudo, por trechos e também alguns livros, né? Como, por exemplo, o livro do Levítico. Mas eu vou dizer aqui para vocês, quando a gente estuda o livro do Levítico, tá? E percebe os 5 tipos de sacrifícios que estão postos na taxonomia dos sacrifícios lá, isso te dá uma possibilidade tão grande de compreender o Novo Testamento, que é uma coisa Sim, fantástica. Sim. E entender, inclusive, por que é que se abriu mão de alguns ditames legais, legislativos, que estão postos lá no Antigo. Aham. Isso mesmo. Um exemplo básico, simples. Existem sacrifícios que eram realizados dentro da tipologia bíblica do livro do Levítico, a gente vê assim, antes do bezerro de ouro. Outros só foram depois do bezerro de ouro. Olha que interessante. Olha só, aqui não dá tempo da gente explicar Sim, tudo aqui. sim. Tá? Olha só. Ao mesmo tempo, existem leis que foram dadas àquele povo no deserto, anteriores ao evento do bezerro de ouro lá no livro do Êxodo, por volta do capítulo 32. E existem outras leis que só foram dadas depois do bezerro de ouro. Aham. Entre essas leis, a lei de não se comer carne de porco.
que do ponto de vista teológico básico, só foi dada no livro do Levítico, depois do evento do bezerro de ouro. Mas por quê? Olha só agora. Interessante. Quer ver? Alguns têm uma explicação, inclusive Tomás explica sobre isso também. Tá? Não vou trazer aqui especificamente a explicação dele, mas ele também passa por aí. Mas o que acontece? Alguns entendem que não comer carne de porco se dá pelo fato de que, dentro da experiência cotidiana de um povo nômade, que é uma das culturas que compõe o povo de Israel, não se tem lugar para porco no deserto. Aí a carne também é muito complicada. Hoje a tecnologia para carne de porco é maravilhosa. Tem uma carne, digamos assim, sadia, limpa para comer e tal, né? Então, alguns dizem vem daí. Então, os povos nômades não comiam carne de porco em vista de não terem problemas de saúde. Ponto aí. Só que, biblicamente, existe uma possibilidade explicativa, e é aí que eu quero dizer. E aí, Tomás passa por aí. Não vou dar toda a explicação, mas Tomás passa por aí. Por que não se podia comer carne de porco? E essa é uma lei só do livro do Levítico, posterior ao bezerro de ouro, porque o bezerro de ouro foi adoração a outras divindades. Certo? Sintetizadas na figura do bezerro de ouro. Tá? Sim. E comer carne de porco era parte de alguns rituais que eram feitos a outras divindades. Pagãos. Ou seja, a fim de que Israel permanecesse fiel à sua vocação plasmada, mostrada justamente no capítulo 19 do livro do Êxodo, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, que era ser um povo sacerdotal, ou seja, um povo ponte entre céu e terra, para sintetizar aqui a conversa, para se manter fiel, o que vem no primeiro mandamento da lei de Deus em Êxodo 20? Não terão outros deuses além de mim. Claro. Por quê? Porque se eles têm outros deuses diante deles, eles perdem a vocação de ser ponte entre Deus e a humanidade. Então, quando eles caem no bezerro de ouro, pós-bezerro, a compreensão é: eu vou dar leis mais duras, a fim de que vocês não tenham sequer nem a alimentação que é ligada a um culto pagão. Entenderam? Esse é o ponto. Aí, na nova e eterna aliança, como nós chegamos na plenitude com Cristo Jesus, ok? Qual é o problema em comer ou não comer a carne de porco? Nenhum. Porque a vocação de Israel foi, ao longo da história, preparar o caminho para o Cristo Jesus. Feito isso, lá no Novo Testamento, dentro do texto de Atos, capítulo 10, Pedro está orando e Deus dá uma visão para ele do lençol cheio de animais considerados impuros pela lei. Agora entenderam por que é impuro? Porque eles têm alguma ligação com questões ligadas a outros deuses. E Deus fala para Pedro: coma. Pedro ainda não tinha entendido. Ele fala: não vou comer. Aí o que diz a palavra de Deus? Tudo é puro, pode comer. Por quê? Porque a vocação de Israel se concluiu em Cristo. Agora já é a nova etapa. É a nova etapa. Percebeu? Se fala tanto de idolatria assim, né, hoje, só que nem se sabe às vezes o que é idolatria. Exato. Acha que idolatria é você venerar uma imagem que não tem nada a ver com o que era antes e esquece realmente tentações sérias contra o primeiro mandamento que nós temos o tempo todo. E qual é o sentido real desse processo? Então, a compreensão do antigo, dei aqui um exemplo, faz com que a gente entenda o novo. Então, se começa a leitura, na opinião do senhor, pelo Antigo... A minha visão é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, aí pula Ruth, vai para Samuel, os dois, Reis, os dois, e, paralelamente, você pode ler Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, com Crônicas 1 e 2, porque Crônicas 1 e 2 é a repetição de tudo que já foi dito antes.
só que por uma outra perspectiva. São duas histórias que nós temos distintas dentro da Escritura. Tá? Então, a obra cronista reconta toda a história que foi narrada em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Eu tenho um livro chamado A Melhor Sequência para Ler a Bíblia. Eu crio um quadro sinótico entre as duas narrativas. Nossa, que bom. Porque aí você consegue cruzar. Você lê o evento na obra histórica deuteronomista, assim a gente chama, que é Samuel e Reis, e lê também na obra cronista. Aí você vê os pontos aí de diferença ou de convergência também. Que bom. Bem interessante. Aí passou disso, você chegou no período do exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia é iniciado no texto bíblico ali por volta do capítulo 25 de 2º Reis, ou seja, já no final de 2º Reis. Aí, quando o povo foi para o exílio, que livro que conta sobre isso básico? Lamentações. Aliás, Tomás de Aquino tem um comentário bíblico das Lamentações, é o menos conhecido. Tá? É bem interessante. E qual que é o sentido que ele dá? O literal. Ele fala do exílio da Babilônia, gente. O sujeito está lá no século XIII, ele conhece da história do povo. Aí depois, num outro momento, ele vai fazer um sentido mais teológico, bem interessante, falando da angústia da alma humana sem Deus, e diante da destruição, das dificuldades. Mas ele parte do sentido literal. Enfim, aí vai para isso. Dentro do período do exílio, são vários profetas que estão vivendo, aí tem Jeremias, que fica na terra, e tem Ezequiel, que vai para o exílio. Aí, quando eles retornam do exílio, livros base, Esdras e Neemias, estão voltando, reconstruindo Jerusalém, reconstruindo o templo, e dentro desse momento são vários profetas. Zacarias, Malaquias, por exemplo. Tá? Ageu, são 3 profetas do período da reconstrução. Passou disso, quem domina são os gregos. Quais livros? 1º e 2º Macabeus. 1º e 2º Macabeus, você já vai para o Novo Testamento. Então, eu tenho uma linha histórica básica de livros, e dentro dessa linha histórica básica, você põe os livros situados dentro disso. Entendeu? Porque a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, de capa a capa, não está na ordem da história. Claro. Ela está organizada por uma outra compreensão, Sim. que é a de gêneros literários. Sim. Entendi. Sim. Entendeu? Então, exemplo básico, livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Amós deveria ser lido antes de Isaías, por exemplo. Olha só. Para exemplificar, porque Isaías, cronologicamente falando, vem depois de Amós. Sim. Né? Oséias também deveria ser lido depois de Amós, por exemplo. Então, Então, fica melhor a compreensão, né? aí você tem que ler o livro de Reis e Crônicas para entender o período de Amós e Oséias. Continua em Reis e Crônicas, você lê Isaías. Por quê? Porque os reis que estão nos livros de Reis e Crônicas são a base contextual histórica para a atuação dos profetas. Vamos dar um exemplo? Quando você vai aos livros proféticos, deixa eu pegar aqui, vamos pegar aqui Isaías, vou pegar aqui Isaías, capítulo 1, versículo 1. Visão que teve Isaías, filho de Amós, não é o Amós profeta, tá? É outro. A respeito de Judá e Jerusalém, nos tempos de Osias, Joatão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Olha só. Quem conta isso? Livro dos Reis. Vamos mais? Vamos para Jeremias? Aí você vai para Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Olha que interessante. Palavras de Jeremias, filho de Elcias, um dos sacerdotes que residiam em Anatote, no território de Benjamim, foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado, além dos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, e daí vai embora. Aí fala até de Sedecias, tá? Que é o sujeito lá que vai passar pelo exílio da Babilônia como rei, vai ter seus olhos furados pelos babilônios e tudo isso. Então, quer dizer, boa parte dos livros proféticos, nos primeiros versículos, já dizem esse sujeito viveu na época do rei X, Y, Z. Volta lá no livro dos reis, volta lá no livro das crônicas, vê o que estava acontecendo e volta a ler o profeta. Entendeu?
Esse processo é que eu diria seria uma melhor sequência para a leitura, uma sequência da história. Aí eu tenho um plano de leitura que está dentro do livro que eu escrevi, A Melhor Sequência para Ler a Bíblia, né? Um nome, uma pretensão absurda esse nome, né? É mais mercadológico. Mas eu considero a melhor, de fato, eu considero a melhor, né? Tem uma Me lógica. me convenceu. Você vai ler a Bíblia em 365 dias na sequência da história. Aí eu escrevo, explico qual é o contexto e você vai ler. Eu explico o contexto e você vai ler. É um manual onde a pessoa vai fazendo esse processo. E onde que compra, gente? Então, na internet tem. Então, nas minhas redes sociais, né, @João Cláudio Rufino, no YouTube sempre eu anuncio também. Você pode tê-lo em forma de e-book ou físico. Ah, muito bem. Eu mesmo me interessei. Porque... E esse contexto histórico é muito importante, porque as Bíblias não trazem. Não, dificilmente você vai ter esse acesso tão mastigado, tão fácil. Então. Porque mesmo na teologia, sim, na teologia, as aulas de Sagrada Escritura, como elas são feitas, muitas vezes até fora da história, você tem lá as disciplinas. Então, evangelhos, você vai estudar na PUC, se eu não estiver enganado, no 2º ano. Não tem uma conexão necessária. Cronológica. E você acaba tendo só aquelas visões mais separadas de um todo histórico, né? Isso é muito bom. Nossa, padre, olha, eu acho que se a gente fosse separar cada um desses temas aqui, daria um podcast por tema. Incrível isso, assim. E da questão do Novo Testamento, quantas questões apologéticas. Eu tinha anotado aqui um monte de perguntas que não dá nem pra gente tentar entrar. Quem sabe convidarmos o professor outras vezes, né, para vir. Nossa, fantástico, assim, muito bom mesmo. Acho que um dos melhores podcasts que a gente já gravou, muito bom. E acompanhar as plataformas do professor, né? Porque a Bíblia é riquíssimo demais. É uma coisa que não esgota, né? Você vê que você pega um pedacinho e vai embora, padre. É inesgotável, né? A palavra de Deus fala até hoje. E a gente também, na nossa plataforma de cursos, né, do Centro Tomista, principalmente filosofia e teologia, mas dentro da teologia, a gente também vai ter cursos de exegese bíblica de Santo Tomás também. Você que se interessa no assunto, nosso professor aqui deu uma palhinha, mas a gente já viu o quanto que Santo Tomás é importante também para o campo da exegese bíblica. Então, isso, pessoal. Sigam o professor, né? Aprendam junto com ele também. Sigam o Centro Tomista. Deixe seu comentário aqui. O que você achou desse podcast? Marca aquela pessoa que se interessa por esse assunto também. Se inscreva no nosso canal. E, bom, só agradecer, né? Professor, muito obrigado, professor, pela aula. Eu agradeço. Estamos aprendendo de coração aqui também. Obrigado por tudo. Muito bem mesmo. Muito obrigado. Contem comigo. Tamo junto. Deus abençoe. Até a próxima, gente. Valeu. Deus abençoe.